Como não atrair pessoas manipuladoras? Cuidado! Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E na aula de hoje eu quero falar de um aspecto fundamental para que você se fortaleça, amadureça, deixe de ser vulnerável e diminua drasticamente a possibilidade de atrair pessoas manipuladoras para a sua vida, seja no seu círculo social, seja num relacionamento amoroso, ou até, quem sabe, aí no seu trabalho, certo? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, certo? Vamos lá, não sei até quanto tempo você acompanha meu trabalho, mas assim, o tema manipulação a gente já discorreu diversas vezes, né? Tanto que tem diversos treinamentos no portal, reflexões sobre esse tema exatamente, né? E veja bem, além de você entender técnicas, primeira coisa, né, fundamental, que é bônus, não é o que eu vou falar ainda, mas é muito importante que você reconheça as estratégias de manipulação para que você se proteja. Né? Isso é fundamental, ou seja, para que você de fato então passe por um sistema, certo, de aprendizado, de educação, e você consiga reconhecer aquilo na prática, certo? Tanto até que, por exemplo, tem um livro chamado Persuasão, do Robert Cialdini, certo? Considerado aí um dos grandes especialistas, um dos maiores especialistas em persuasão. E no final dele, né, do livro dele, ele fala assim, bom, e aí me perguntam muito como que eu me protejo dessas estratégias de persuasão, das grandes marcas e tudo mais, né? E ele conclui da seguinte forma, conhecendo, porque a partir do momento que você conhece, aquilo não te pega no inconsciente, te pega de forma mais frontal e você consegue encarar aquilo e ter mais discernimento em relação àquilo. Então isso aumenta a possibilidade, claro que não zera, você precisa, claro, amadurecer, né? Quanto mais estudado você for, tendencialmente mais preparado você está. Só que aqui entra uma questão fundamental, que é o que eu quero falar, uns pontos fundamentais de como não atrair pessoas manipuladoras para a sua vida. O tempo inteiro, nós estamos comunicando algo, tá? Então veja, você pode agora estar conscientemente focado no que eu digo, nas minhas palavras em si, né? Mas tudo que você está vendo agora, certo? Está comunicando algo para você, tudo. Então, a minha roupa, minha postura, a forma como eu falo, não só as palavras, não é? A estante e a mesa, tudo está te comunicando algo, tá? Não quer dizer que tudo que está aqui tem uma intenção de comunicar, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tudo está te comunicando algo. Talvez você, por exemplo, veja aqueles livros lá atrás e me imagine mais inteligente do que se não tivessem livros nenhum ali. É isso que eu quero dizer, né? É claro, tudo que eu estou falando aqui, por mais que eu possa sempre usar as mesmas palavras, mas dependendo da minha linguagem não verbal, você entenderá de uma forma A ou de uma forma B. Por exemplo, a partir da minha linguagem não verbal, você pode entender o seguinte. Bom, ele sabe do que ele está falando. Por quê? Porque ele tem uma linguagem centrada, ele consegue articular bem as palavras, ele tem uma postura firme. Da mesma forma, eu poderia, né? Você poderia me decifrar da seguinte forma. Não sei se ele está muito seguro sobre o que ele está falando. Ele está falando de forma ansiosa, ele mexe e gesticula demais, ele fala rápido demais, que é algo que eu sei que muitos de vocês acreditam. Fala rápido demais, né? Ansioso, afobado, a respiração dele parece que não está coerente com o seu discurso. Algo está errado aí. E aí, imediatamente, você tira a credibilidade, né, das minhas palavras. Bom, dito isso, é importante que você entenda que você, quando você está lá andando na rua, sem falar com ninguém, você está comunicando algo. E você, por exemplo, pode estar sendo escolhido para alguém ir lá e, não sei, te assaltar. Porque, veja, ladrões, eles estão ali, né, observando, tentando ver a presa mais fácil. E talvez eles te escolham. Por quê? Por determinada comunicação que você disse. Né? Sem entrar, obviamente, na moralidade do ato deles, tá? É óbvio. Né? Então, bom, dito isso, tem um conselho, e ele vai se conectar profundamente com o que nós vamos falar, que é um conselho do Jordan Peterson para os pais. Ele fala o seguinte, bom, o conselho que geralmente dão para os filhos é o seguinte: não fale com estranhos, não é? Bom, mas qual que é o efeito disso? Qual é o efeito desse aprendizado? Segundo ele, uma criança frágil, vulnerável, assustada, medrosa, né? Então, quando o estranho tenta ali comunicar, a criança se assusta porque ela sabe que não deve fazer isso é desobedecer os pais, e ali ela se coloca numa posição vulnerável, numa posição despreparada, porque talvez ela nem saiba por que ela está fazendo aquilo, não é? E aí, bom, ela pode ser facilmente conduzida de acordo ali, né? Porque ela está assustada e, obviamente, uma pessoa maldosa vai olhar a pessoa assustada como mais vulnerável, né? Logo, qual é o conselho que ele dá? Faça das suas crianças atentas e inteligentes, atentas, espertas.
É uma criança que ela não se assusta com a aproximação. Ela, de certa forma, fala, olha, eu estou prestando atenção no que você está fazendo. Não faça nada do que eu sei que não é para você fazer. Essa é a mensagem que ela transparece com um olhar, não assustado, mas com um olhar atento. Certo? Bom, aí pais, definam aí se você quer ou não quer seguir esse conselho. Beleza? Por mais que seja um ótimo conselho. Tá? Agora, qual que é a questão fundamental? A questão fundamental é a seguinte. O que você comunica quando você está em contato com as outras pessoas? O que você de fato traz ali a partir da sua comunicação? Uma sensação de vulnerabilidade ou uma sensação de força, capacidade, conhecimento, amadurecimento? Vou até dar um outro exemplo, agora talvez mais aplicado a nós, né? No treinamento Arte da Sedução, tem uma das histórias, eu não me lembro exatamente em qual aula, né? Mas se você assinar, ou se você for assinante, talvez até mande aí para nós, eu vou ver, e aí eu respondo lá dentro da própria plataforma, né? Qual é a aula exata. Mas basicamente é o seguinte, uma das histórias é, esse é o linguajar do Robert Greene, tá? A vítima, ela cai com mais facilidade na sedução, né, dessa pessoa, desse predador, digamos assim. Por quê? Porque ela acredita que ela é invulnerável, que ela não cairia naqueles truques de sedução. Ou seja, ela se acha tão inteligente, tão esperta, que ela não vê as coisas acontecendo, não vê ela sendo seduzida por aquela pessoa. E é justamente por isso que ela acaba sendo seduzida, como a gente explica na aula, né? A história se desenvolve assim, aí tem a interpretação, as chaves, né, para a sedução, e ali eu explico, né, a partir de tudo que está dentro dessa aula. E qual que é o ponto aqui? E como isso, por exemplo, pode se traduzir na sua vida? Veja, você pode, em algum momento da tua vida, virar e falar assim, eu nunca faria isso. Eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém, não é? Eu nunca mais vou deixar isso aqui acontecer, tá? E uma pessoa manipuladora, é este o ponto. Uma pessoa manipuladora, como um ladrão, por exemplo, ela está atenta ao que você diz. E ela percebe a moleza ou rigidez do que você está falando. Então veja, você fala que nunca vai deixar isso mais acontecer, nunca vai se apaixonar, nunca vai fazer aquilo. Mas você fala com fraqueza, com moleza. Você não sabe como que você vai deixar, como você vai fazer para que isso não aconteça, para que você não se apaixone e tal. E numa dessa, ele percebe essa fraqueza e só chega em você e fala assim, nossa, por quê? Fala mais sobre isso para mim. Aí você se abre, se derrete e pronto. Talvez ali seja a gênese do exato ponto que você não quer que mais aconteça com você. Logo, qual que é o ponto fundamental? Mesmo que, mais uma vez, você passe por toda essa compreensão, entenda as técnicas manipuladoras e tudo mais, o ponto fundamental é o nível de atenção que você tem, com o que você comunica e com como isso pode ser percebido pelo outro. Certo? Como eu disse aqui. Né? Por exemplo, até no próprio treinamento Manual de Persuasão do FBI, que é o primeiro treinamento do Reflexões, o Jack Schaffer, que é um ex-agente do FBI, tem em um momento do livro, ele fala sobre a carranca urbana. Ele fala que se você se perder, né, você tá lá num bairro X, estranho, putz, meu Deus, onde é que eu tô, né? Você tem que colocar ali, não uma cara de, tipo, tô perdido. Você tem que colocar uma cara de, eu sei para onde eu estou indo, mesmo que você não saiba. Por quê? Porque as pessoas vão bater o olho em você e vão, pelo seu comportamento, entender que você faz parte daquilo. Então vão te ver menos como uma ameaça e menos como presa. Olha que interessante, né? Então, qual que é a questão aqui? Muitas vezes você vai atrair pessoas manipuladoras para a sua vida, no âmbito amoroso, social, né? Até permitindo que eles entrem na tua vida a partir do âmbito profissional, porque a sua postura ela é fraca, ela é frágil, você não é uma pessoa atenta, né? E uma dica prática para que você faça isso com, né? Primeiro, é ter conhecimento, é fazer os treinamentos, estudar sobre isso. Só assim você vai conseguir fazer isso. E veja, olha que maravilha, você tem um treinamento que vai te conduzir por uma jornada de passo a passo para você entender. Imagina não ter, você tem que ir atrás por conta própria de todas as informações. Então a primeira coisa é essa, veja aí no portal, no Reflexões, os treinamentos que mais se adequam à sua vulnerabilidade e entre. Porque é infinitamente mais barato entrar do que não entrar. Pense o quanto você perde por não saber. Imagine o quão ruim é você, por exemplo, passar por anos de sofrimento num relacionamento amoroso, num relacionamento profissional, ou não conseguir nenhum emprego, porque você não sabe lidar com as pessoas. Né? Então, agradeça e entre. Ou
ache uma outra forma de estudar, mas que de fato gere resultado para você. Agora, mais uma vez, o portal e o Reflexões Completo, entre para a lista de espera, né? Para que você tenha acesso completo, uma oferta incrível para vocês, né? Agora, uma dica prática, tá? Para todos, para você que faz e assina, para você que não faz ou não assina, é o seguinte: tente ser uma pessoa atenta por uma postura, como eu até explico, eu vou até colocar a seguinte aula aqui, que é Como Ser Frio e Calculista. Eu acho que esse é o título da aula, que é a primeira aula do treinamento As Leis da Natureza Humana, né? Ou seja, tente se colocar numa postura calma e atenta, preste atenção nas coisas, para você começar a tentar decifrar a realidade. Porque veja, mesmo que você não conheça as estratégias ou não saiba nada, por exemplo, né, seja uma pessoa totalmente ingênua e inocente, né? Só de você se colocar nessa postura, o que é mais difícil, porque quanto menos conhecimento você tem, logicamente menos você vai ter capacidade de fazer isso, né? Quanto mais você tem, você percebe que a pessoa é inteligente pela postura dela. É interessante como o conhecimento ele te transforma fisicamente, inclusive, né? Agora, claro, né? Das suas devidas proporções, né? Não é que ele vai te transformar uma pessoa mais forte fisicamente se você não treinar, né? É óbvio. Mas, bom, qual que é a questão aqui? Quando você, mesmo não sabendo, como eu disse aqui, você está perdido num bairro, você não sabe onde você está, nem para onde você está indo, mas você se coloca numa posição de estou atento, eu sei para onde eu estou indo. Isso é mental. Para que as pessoas não te vejam como uma ameaça ou como uma presa. Só disso, as pessoas manipuladoras vão pensar 2 vezes em te abordar. Pensar 2 vezes em entrar. Porque, veja, qualquer um quer ir num lugar mais fácil. Um vendedor, ele não quer um cliente que é extremamente inteligente e resistente. Um vendedor, ele quer alguém que, porra, já saiba exatamente o que quer e que compre assim. Ele quer, em 30 segundos, resolver vender e partir pro próximo. E é óbvio, né? Eu, como professor, eu vou querer ensinar muito mais quem tá ali querendo para aprender. Não quem não tá. Vou tentar convencer da importância de aprender. Não, tem um monte de gente querendo aprender. Então, quando você se convencer, você vem pra cá também, pô. Deu pra entender o que eu quero dizer? Então, o manipulador, ele vai também te olhar com esse viés. E quando ele perceber que você é desatento, que você é afobado, que você não sabe nada do que você tá falando, que você tem certezas apressadas demais, que o que você fala não se sustenta, rapidinho você, né? Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Nossa, por quê? Ah, porque assim. Aí se abre, acabou, tá confiando. É bizarro, né? Como as pessoas, muita gente tem uma desconexão tão grande com o que falam e com como agem. Eu espero que esse vídeo e esta aula tenham trazido um pouco mais de clareza. E por você, busca a melhor forma de se instruir. E claro, terei o maior prazer em te ajudar se eu for o escolhido para você aí nesta missão. Beleza? E aí? Vai deixar de atrair pessoas manipuladoras aplicando essa maturidade e esta postura atenta? Me deixe saber nos comentários e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.